Graça e paz. Eu estava aqui lembrando de uma experiência que eu tive na caminhada cristã envolvendo um trabalho de evangelização e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Isso aconteceu um bom tempo atrás. Eu dava assistência nesse período à igreja em Durandé, Igreja Cristã Maranata, na época, e nós havíamos recebido ali na igreja uma família que havia convertido. Eles eram católicos e se converteram ao Evangelho e estavam congregando conosco. Mas dentro dessa família havia uma jovem que permanecia na sua fé, ela continuava na sua fé católica, e de vez em quando ela ia na igreja com seus pais, eram sempre muito bem recebidos ali por nós. Em determinado momento, um dia, o culto havia terminado e nós ficávamos ali conversando um pouquinho depois do culto, e de repente o senhor, o pai dessa jovem, veio com ela, da sua casa, com ela, até a igreja, para que nós pudéssemos orar com aquela jovem. E eu não vou citar o nome aqui, mas aquele senhor contou para nós o seguinte, que ele havia chegado em casa e a sua filha havia passado mal. Então, ele levou a jovem para que nós pudéssemos orar por ela. Antes de orar com aquela jovem, eu abri a palavra para que Deus falasse por meio da palavra ali. E eu me lembro de abrir a palavra e sair num texto sobre idolatria. Uma vez que saiu no texto sobre idolatria, eu li para ela, ia sentado, eu fui lendo outros textos bíblicos que falavam sobre a idolatria. E aí eu disse para ela, naquele período, a família dela, os pais, eles estavam inscritos num seminário no Manaim, e aí eu disse para ela o seguinte, que ela aproveitasse, aquele momento, quem sabe fosse ao Manaim com a família e buscar o Senhor, uma bênção. E foi quando ela então resolveu se abrir e contar para nós o que de fato havia acontecido. E ela nos relatou que ela estava em casa. De repente, uma imagem, ela tinha lá uma imagem de Maria, né? E de repente aquela imagem caiu no chão. E aí ela pegou aquela imagem, colocou no lugar. Quando ela pegou a imagem para colocar no lugar, ela pegou a Bíblia e foi ler a Bíblia, e ela começou a passar mal. E os textos que ela tinha lido naquele momento eram exatamente os textos que eu tinha lido para ela na igreja. Porque um obreiro, um irmão lá, tinha passado anteriormente para ela uma lista de textos para que ela pudesse estudar na casa dela. Então, nós percebemos que o que Deus queria falar com ela, Ele estava falando naquela noite. E através da minha vida ali, narrando aqueles textos, confirmando aquilo que ela já tinha lido também na sua casa. E aí veio uma parte interessante da experiência. Foi quando ela relatou para nós que ela tinha participado de uma oração no monte com a outra igreja, uns dias antes, e que o Senhor havia dado uma revelação ao pastor a respeito da sua vida.
dizendo que ela iria receber duas propostas. A primeira proposta, ela não deveria aceitar de jeito nenhum. E a segunda proposta, ela poderia aceitar, estaria livre para aceitar a segunda proposta. Foi quando então ela nos disse que ela estava com a passagem comprada para uma viagem, né, a Aparecida do Norte, como é de costume, né, da fé católica. E ela entendeu então que aquela primeira proposta dizia respeito àquela viagem e que a segunda proposta foi aquela que eu tinha feito para que ela fosse ao Manaim. E a partir daquele momento ela foi ao Manaim e não sei como está a caminhada dela, né? Ela recebeu uma bênção ali, teve uma experiência com o Senhor, Deus mostrando, encaminhando a sua vida, né? A família toda. Hoje eu não tenho notícia deles, não sei como que está a condição espiritual deles, mas me lembrando aqui de algumas experiências, como que Deus fala, né? Ao coração daquele que Ele quer falar, se revelar na hora certa, no momento certo, para que a vontade dele seja esclarecida à luz da palavra do Senhor. Nós oramos com ela, ela recebeu uma bênção, não passou mais mal, né? E foi essa a experiência. Para a glória do Senhor, estou aqui contando mais esse testemunho. Esse testemunho será somado ali na playlist quadro de experiências cristãs. Então vou estar aqui contando de vez em quando uma experiência para edificação. Aquele que quiser sempre dar uma passadinha ali, dar uma olhada, assista, ouça as experiências. Se gostar, não deixa de dar uma curtida, não deixa de compartilhar para edificar outras pessoas também, né? Sempre que alguém comenta ou curte, é importante, por quê? Porque o YouTube vai entender que é relevante e vai indicar isso para outras pessoas. Então isso é importante para ajudar a divulgar as bênçãos, né, a palavra do Senhor, ajudar na evangelização. Que Deus abençoe a todos. Mas antes eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor, que está em Tito, capítulo 3, que diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança, que quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem em fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.